Olá, queridos alunos, de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é a de produção de texto, onde nós vamos falar sobre as regras do jogo, né? Vocês estão vendo aí no slide dois jogos, né? Brincadeiras simples, mas essas brincadeiras exigem regras, porque senão vira bagunça, né? Vocês lembram que nas aulas de educação física, né, de recreação, tinham regras que o professor Marcelo falava para vocês antes de começar a brincadeira ou um jogo, né? Senão virava bagunça e ninguém entendia o objetivo da brincadeira. Então, sempre essas regras vão existir para que o jogo ou brincadeira ocorram corretamente, sem brigas e sem tumultos, para que todo mundo se entenda, né, e possa se divertir com o jogo. E para criar regras desse jogo, tem algumas observações que eu quero passar para vocês, porque no finalzinho dessa aula vai ter uma atividadezinha para vocês sobre esse conteúdo. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre as regras do jogo. Aí diz o seguinte: você já observou que sempre existem regras para jogos e brincadeiras? Então, quando você ganha um joguinho, né? Ou quando você vai brincar com alguém, vai participar de alguma brincadeira, ou até mesmo de uma aula de recreação, como eu já falei para vocês, quem está dirigindo lá, né? Quem está na frente da brincadeira, fala sobre as regras. Quando você ganha um jogo que vem numa caixinha, vem lá escrito regras do jogo. Pode ser um jogo mais simples, como pega a vareta, mas tem lá as instruções para você seguir, as regras desse jogo, né? Uma simples brincadeira como uma trilha do alfabeto, ou como continhas que você vai ter que resolver para chegar em um determinado lugar. Então, são essas regras que tornam o jogo interessante. Uno. Muita gente eu sei que joga Uno. Quando a gente vai jogar Uno, tem lá todas essas regras do jogo, que falam do conteúdo, do objetivo do jogo, da preparação, né? Tudo isso existe nas regras do jogo para que o jogo ocorra bem, seja desenvolvido corretamente e os participantes consigam compreender, tá? E jogar certo. Então, sempre nessas caixinhas de jogos, como eu já falei, vem aí as regras do jogo para vocês. E vocês, quem ainda não sabe, tem que ler atentamente para poder desenvolver aí o jogo. E aí nós temos boas práticas para desenvolver manuais de regras. Ah, caso você vai criar um jogo, alguma coisa assim relacionada, né, uma brincadeira, você tem que ter aí as boas práticas para desenvolver esse manual, criar essas regras aí. Escrever um manual de regras para um jogo, seja físico ou digital, não é tarefa simples, como pode parecer. Em um primeiro momento, né, a gente pensa, vou fazer um joguinho. É fácil, mas você tem que ter cuidado, porque é importante levar em consideração alguns aspectos gerais, como, primeiro, objetivo do jogo e panorama geral. O que vem a ser? Você vai descrever de maneira breve como o jogo funciona, né? Jogo ou brincadeira. Então, você tem que ter aí, né? Tem que saber descrever de maneira bem breve, para não ficar muito longo, para a pessoa que vai ler não ficar cansado com tantas informações e não chegar em lugar nenhum. Então, tem que ser bem prático, né? As suas regras, né? De maneira bem breve, de como esse jogo vai funcionar.
No 2, número de jogadores e dica de quais faixas etárias o jogo é mais adequado, né? Tem que botar lá quantos jogadores podem jogar por vez. E é para criança de quantos anos? Ah, é para criança de 5 anos? Não, é para criança só de 10 anos? Ah, a criança tem que saber ler, né? Tem que saber fazer continhas. Então você já vai estipulando aí mais ou menos uma ideia, né? De idade, a faixa etária que você quer, certo? 3. Como jogar? Então, lá no seu manual também vai ter que explicar lá como é que eu vou jogar. Nessa sessão, você detalhará como tudo no jogo deve acontecer, né? Você vai dizer como é que funciona, desde o comecinho, tá? Para esse jogo ser bem desenvolvido e as pessoas conseguirem ler e compreender o que você quer, né? Passar aí nesse jogo, de como se joga aí esse jogo, faz essa brincadeira. Eu posso estar dando uma dica para vocês, né, sobre o jogo da memória, né? Posso estar falando um pouquinho, né? Todo mundo sabe que é um jogo simples, mas esse jogo da memória, ele deve ter, né, regras. E uma das principais, né, é esperar a sua vez na hora de virar, né, a sua peça, virar suas duas peças e deixar que todos vejam, né? Então, não adianta querer enrolar, né? Lá na hora ficar, todo mundo fala, tá roubando, o fulano tá roubando. Sempre acontece isso. Então, a regra é clara, né? Na sua vez, virar duas peças e deixar que todos vejam, certo? Isso aí é uma das principais regras aí do jogo da memória. E caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente. E se as peças forem diferentes, né? Essas devem ser viradas novamente, sendo passada a vez ao participante seguinte. Então, o jogo da memória tem essas regras bem claras. Então, é só segui-las que vai dar tudo certo. Fim de jogo. Nesta sessão devem ser explicados em detalhes todos os parâmetros da finalização do jogo. É aqui que se explica quando o jogo termina e por que termina. Então, toda essa parte aí tem que ter bastante atenção na hora de montar o seu jogo, ou então de você procurar ler o manual e entender como é que se joga, tá, alunos? Então tem que ficar bastante atentos quanto às regras de um jogo. E por fim, eu tenho aí uma atividade para você, uma questão só, que vocês vão pesquisar e escrever um manual sobre uma brincadeira ou jogo que você goste e vai ilustrar, tá? Escolha a brincadeira ou o jogo que você quiser, você vai fazer um manual dessa brincadeira aí, jogo da velha, jogo da memória, forca, que mais você gostar, né? E vai ilustrar aí do ladinho. Não deixem de fazer a ilustração, né? Você nesse joguinho. Pode fazer no caderno meia pauta, quem tiver. Quem não tiver, pode fazer no caderno normal mesmo, que está fazendo as atividades, tá? Só usem a criatividade de vocês, façam com muito capricho. E a nossa aula acabou. Obrigada por você assistir. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã em nossa próxima aula. Ok, alunos?